mais um dia na meditação do Santo Evangelho. Quero acolher você, pedindo a Deus que derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, todas as graças que lhe são necessárias hoje, que o Senhor possa conceder em sua infinita misericórdia tudo aquilo que você mais deseja e mais necessita receber do Senhor. Quero convidar você desde já a curtir esse vídeo, compartilhar, nos ajudando na evangelização, somando e levando cada vez mais a palavra de Deus a mais corações. O evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Vamos então clamar a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, pedindo que Ele nos conceda a sua unção, a sua sabedoria para bem meditarmos no Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos, nos revestindo da armadura de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos então tomar a nossa Bíblia, nossa palavra no Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar adiante, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Ao ouvir isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois, aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, vemos a vocação de Mateus. Ele mesmo narra a sua vocação, seu chamado. Interessante
São Mateus, ele não deixa nada de fora. Ele narra justamente aquilo que ele era, pecador, né? São Mateus narrando hoje o seu chamado, a sua vocação para cada um de nós, vem nos mostrar que ninguém deve se desesperar de sua salvação. Nenhum pecador deve temer aproximar-se da misericórdia, porque para todos aqueles que se arrependem e desejam a salvação encontram, né? Não há pecador no mundo, por mais crimes que tenham cometido, que não possam receber a salvação. É isso que Jesus, é isso que o Evangelho de hoje nos mostra. O poder daquele que chama, né? Jesus chamou Mateus, que estava ali, nos outros evangelhos, a narrativa nos mostra Levi, o segundo nome de São Mateus, nos mostra o poder daquele que chama, o poder de atração, o amor, a misericórdia, com quem Mateus é envolvido, E nos narra o próprio evangelista, que Jesus, ao ver-lhe, diz, segue-me. E ele mesmo diz que imediatamente ele levantou e seguiu. Essa graça, esse amor, esse poder de Jesus, que ao olhar para aquele que está numa vida contrária à vontade do Pai, que está numa vida de pecado, Jesus o olha com amor, com misericórdia. E chamando ali, imediatamente, São Mateus se levanta e segue. Interessante, meus irmãos, é pensar e meditar. São Mateus estava ali cumprindo um ofício. Ali era a sua missão. Ali era o seu trabalho. Cobrar impostos. Imediatamente, Mateus levanta daquela coleteria, né, daquele posto e segue Jesus, sem pensar em mais nada. No que poderia acarretar esta posição, essa tomada de decisão diante dos seus chefes, né? São Mateus era subordinado a alguém, mas ele não pensa, né? Ele não opõe resistência àquele chamado de Jesus. E ele nos ensina essa obediência, a obediência daquele que é chamado, daquele que escuta a voz do Senhor. Ele não mede esforços. Ele não pede para voltar à sua casa e dizer algo aos seus. Ele não pede para se justificar diante daqueles que tinham poder até de infringi-lo na prisão por ter abandonado seu posto. Não. Ele se levanta e segue. A força do chamado e a força daquele que obedece a esse chamado. E aí continua a narração do Evangelho, que em casa já, na sua casa, São Mateus oferece então um grande banquete para Jesus, como forma de mostrar a gratidão, como desejo de trazer Jesus ainda mais para perto, estar mais perto do Mestre, estar mais perto de Jesus. Interessante, né, que o próprio evangelista, ele nos narra. Enquanto estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores. Estes eram os convidados de Mateus. Eram os publicanos,
eram os pecadores, porque na verdade estes eram as pessoas com quem ele convivia, seus amigos, seus companheiros de trabalho. Todos os que se ocupavam dos negócios públicos eram chamados de publicanos. Todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, porque ao cobrar ali impostos, era quase impossível não se corromper, não cometer pecado. E aí, interessante, porque a força do chamado, da atração de Jesus a Mateus, faz com que ele queira que outros também sintam este mesmo amor. Sintam-se atraídos por esta misericórdia. E são justamente esses, os publicanos e os pecadores, que se sentam à mesa com Jesus, para ceiar, para comer com ele. E aí os fariseus, que sempre estavam ali, querendo ter a oportunidade de pegar Jesus, se aproximam e na altivez de sua soberba, por se sentirem justos, se julgavam justos, né? Se julgavam capazes de julgar outros e não se aproximavam dos pecadores, porque eles eram muito justos, né? Embora estavam muito longe da justiça. Se aproximam, né? E já apontam para os discípulos, como que querendo dizer que Jesus estava infringindo, estava cometendo um grande erro. Teu mestre come com os publicanos e os pecadores. E Jesus, ao ouvir isso, se aproxima, né? E diz que não são os médicos, não são os sãos, não são os bons, não são os justos. Os justos aqui não é os justos que praticam a justiça, mas aqueles que se denominam justos a partir da sua própria justiça. Aqueles que equivocadamente têm uma visão errada do que é a justiça. Porque a justiça não é se aproximar dos pecadores. Não é assim que se pratica a justiça. E Jesus se chama de médico. Jesus se autodenomina o médico. Por quê? Porque aquele que, ferido por causa das nossas maldades, por causa de nossos crimes, dos nossos pecados, é ferido para que nós pudéssemos ser curados da ferida dos nossos pecados. E é isso que Jesus, ao se aproximar dos fariseus, diz: não são os justos que precisam, mas justamente os pecadores. Foi para estes que eu vim. Jesus, ele não está desprezando o sacrifício. Jesus, ele não está desprezando o valor da justiça. Pelo contrário, Jesus, ele está nos mostrando que o verdadeiro sacrifício é aquele que é praticado com misericórdia. Que não existe sacrifício sem misericórdia. Os fariseus, eles faziam muitas vezes sacrifícios no templo, apresentavam os seus sacrifícios no templo. Mas nós vemos em diversas vezes que era para serem vistos diante do povo, para serem reconhecidos como justos, como aqueles que praticavam a justiça. Mas eles não exercitavam as obras de misericórdia. Por isso, seu coração estava longe da justiça. Nós, meus irmãos, se queremos praticar a justiça, devemos praticar as obras de misericórdia. Devemos ter o nosso coração cheio de misericórdia para com o nosso próximo, para com aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão longe do amor de Deus. Devemos ter o nosso coração cheio de compaixão para estes. Jesus, ele ama
o pecador, não porque ele é pecador, mas porque ele quer trazer para estes pecadores a vida nova, a salvação. Quer libertar da iniquidade, do pecado. E assim que deve ser o nosso coração, cheio do desejo de levar mais corações, mais almas a se encontrarem com essa misericórdia, com esse amor que salva dos nossos pecados, que nos ensina a verdadeira justiça, que está envolvida, cheia da misericórdia. Que nossa boa mãe, que Nossa Senhora nos ajude a entendermos e a praticarmos essa palavra no dia de hoje. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.